Paz do Senhor, nos perdoe pelo atraso aí dessa aula, probleminhas técnicos aqui com a internet, mas agora acho que vai. Amém, graças a Deus, mais um domingo de bênção, de vitória, domingo de Dia dos Pais aí, né? Então, lembrando dos papais, estão comemorando e tá uma bênção. Eu mesmo já estou aqui felicíssimo, né? Com meu presentão aqui, vestindo meu presente. A Andressa disse que foi da parte da Júlia. Eu acredito, ela tem bom gosto. Puxou o pai. E... Eita Jesus! Ó, presentão lindo, meu Deus. Mas... Tá, Jesus! Tem conteúdo pra estudar aí, meu irmão. História dos Hebreus, de Flávio José. Carinho lindo que a minha esposa me dá. E meu filho Jean Pedro. Muito tempo que eu estava querendo essa obra maravilhosa e ainda consegui uma edição de luxo. Jesus é muito bom. Amém? Glórias a Deus. Nós hoje vamos encerrar uma série que estávamos falando aqui, né, durante todos esses domingos que estudamos, onde o tema principal foi o altar sou eu, o altar somos nós. E hoje nós vamos estar alinhando o tópico obedecer. Fortinho? Gostosinho? Saboroso. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, né, meus queridos? Meu Deus e meu Pai, te louvamos e te bendizemos por a oportunidade de mais um domingo estarmos aqui reunidos para falar do teu amor, da tua palavra, que é a verdade, que liberta, Pai. Que é a que liberta. Falar, Senhor, de ti, Jesus, que é o único caminho, que é a nossa salvação. Guarda-nos neste domingo, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos verdadeiramente aprender, sermos libertos do pensamento errado, da ideia equivocada acerca da tua palavra. Guarda-me, Senhor, para que eu possa ser verdadeiramente um canal de bênção para todos que estão aonde este vídeo está alcançando. Guarda-me, Senhor, abençoe a cada papai, a cada filho, Pai, aleluia, que deseja uma comunhão com seu Pai. Cada pai que deseja uma comunhão com seu filho. Que possamos nos fortalecer e buscar o caminho, buscar a solução no teu Filho amado Jesus, aleluia, que enviou para nos aproximar de ti, nosso Pai. Que cada família encontre essa paz, essa harmonia, essa comunhão através de Jesus, para que possam viver a plena alegria e a plena paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, me emociono fácil, bobão. Aleluia. Meus queridos, eu vou rapidinho hoje, porque o conteúdo é bastante... Eu coloquei meus livros aqui alinhadinho, bonitinho, alguns deles, né, para ficar um cenário bonitinho, né, materialzinho de estudo. Jesus. Obedecer para ser. No domingo passado, nós falamos, ainda dentro do tema, né, o altar sobre confiança e ânimo. Amém? Os irmãos se lembram bem? Nós fizemos algumas leituras, dentre elas, segundo Crônicas, né? Uma religiosa ali do rei Asa e tal. E falamos da importância de termos o ânimo, de não perdermos o ânimo e de não perdermos a confiança. Porque quando perdemos a confiança, aí logo é desconfiança. E a desconfiança, ela traz desânimo. Ela mata o nosso ânimo. E um cristão sem o ânimo, ele deixa de chegar ao altar de Cristo, ele deixa de ter intrepidez, ele deixa de ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Amém?
E o pecado é uma das coisas que desanima o cristão, o homem como um homem no modo geral. Hoje nós estamos falando então de obedecer para ser. Obedecer o que? A Deus, obedecer a palavra do Senhor, obedecer aos mandamentos e às ordenanças de Cristo, para sermos o quê? Canal de bênção, sermos o altar, sermos a casa, sermos a habitação do Senhor, do Espírito Santo. Amém? Com desobediência, Deus não atua, Deus não trabalha. E nós vamos ler hoje, no decorrer deste estudo, alguns pontos específicos da história, ok? E também vamos trazer para o nosso tempo os conselhos a partir do apóstolo Paulo e vamos dar uma linkada aqui em tudo, ok? Graças a Deus. Então somente a palavra hoje, eu não vou mencionar nenhum livro de apoio, eu não pesquisei, não estou com esse livro maravilhoso aqui para ler, mas ainda nem comecei a cutucar ele. Mas hoje vamos só para a palavra, amém? Vamos finalizar esse tema só para a palavra, não usei nenhum material de apoio. Bíblia, só a palavra, amém? Graças a Deus. Queridos, vamos começar esse estudo, glórias a Deus. Vamos ler lá, que seja aí como se fosse o nosso textuário, amém? Em 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 22, amém? 1 Samuel, no capítulo 15 e no verso 22. Hoje vamos achando aqui, junto aqui, então tem um tempinho aqui de estar achando os versículos, os irmãos também vão ter o tempo aí de folhear sua Bíblia linda, maravilhosa, nosso material de estudo para você poder achar aí, amém? O título do capítulo 15 de 1 Samuel, ele já é a desobediência de Saul e a sua rejeição. O oposto de obediência é desobediência. Amém? Mas vamos ler apenas o verso 22 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15 e o verso 22. Aí você, se quiser anotar aí como nossa leitura, nossa verdade prática, nossa... tudo aqui, né? Então, nosso versículo-chave, amém? Como verdade prática, você pode pegar esse tema, né? Obedecer para ser, amém? Glórias a Deus. O nosso textuário, 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Deus estava falando, usando Samuel, né? O profeta já tinha dado a orientação ao profeta Samuel, está usando o profeta Samuel agora para falar com Saul, quando ele passou a desobedecer, passou a não estar na presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele, então ele agora se tornava a partir daí um anátema, né? E o império dele então começou a declinar e ele perdeu aí então o favor do Senhor, ok? Deus o rejeitara como rei. Esse momento da vida do povo de Israel, da vida dos eleitos do Senhor, esse momento da história de Israel, né? A gente percebe um anúncio de todo o desejo de Deus, de toda a força
de vontade, assim, não sei se eu posso colocar dessa forma, força de vontade de Deus, porque Deus é tudo, né? Então, um esforço talvez, assim, mas Deus ele está explicitando esse desejo dele, esse esforço dele, para que o homem se alinhe com a sua vontade, para que o homem se alinhe com os desígnios que ele dá. O que ele deseja do homem é obediência. E a gente percebe que a desobediência abomina e afasta tanto o homem de Deus, desagrada de tal forma a Deus, porque, querido, quando você desobedece a Deus, é o mesmo que desacreditar de Deus, é você perder a percepção e a lógica que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele sabe o melhor para a tua vida e para mim, é Ele que conhece o caminho melhor, é Ele que sabe todas as coisas. Deus não dorme, não escapa nada de Deus. Então quando o homem começa a desconfiar de Deus, quando o homem vai perdendo a confiança em Deus, quando o homem vai buscando desobedecer às orientações de Deus e buscando alianças, buscando auxílio, buscando recursos que não é aquele que Deus orientou a adquirir ou ter ou buscar, isso aborrece demais a Deus. Quando nesse período a gente lendo a história desse povo maravilhoso, a gente entende que tem muita guerra, né? É muita guerra, tem muito combate, tem muita vitória para ser conquistada, muita guerra para terem vitórias alcançadas. E literalmente, guerra mesmo, derramamento de sangue, barbárie toda. Mas porque era necessário que fosse assim para que se houvesse uma obediência, um comando, né? Você percebe que as guerras que o povo de Deus ele ganhou, ele enfrentou as batalhas, né, e as guerras que ganhou, foram tudo de forma assim milagrosa e absurda ao mesmo tempo. Era um exército menor enfrentando o maior e ganhando. Era uma vitória de alaridos e barulho, buzinas e tal. Você vê lá, né? Já aí as referências. Batalhas e guerras vencidas com oração, com obediência. Então Deus ele diz, não é impossível para mim, não é difícil para mim. Mas eu quero essa vitória através de vocês. Para que vocês também sintam ânimo, sintam alegria, sintam regozijo. Porque não importa para mim a vitória. Esse conflito aí é entre vocês, não é entre vocês e mim, aqui o reino de Deus. A guerra não está em conflito com o reino de Deus. O conflito é a gente com a gente. Então, para Deus, essa vitória representa muito mais para o homem a qual ele está usando como instrumento de vitória do que propriamente para ele. O nome de Deus é glorificado e exaltado e a Bíblia nos informa que todo joelho se dobrará. E não há resistência, não há poder, não há mente, não há coração que seja capaz de resistir a Deus. Deus é o poder maior. Deus é Deus, querido. Aleluia, meu Deus, Ele fez tudo, Ele é autor de tudo, Ele é autor e consumador da vida. Então, essa vitória é muito mais para nós, diz muito mais a respeito ao homem, e para que o nome dele seja glorificado através de nós. E para que nós possamos também acessar as bênçãos que ele já ordenou sobre as nossas vidas. Só que o povo demorou muito de aprender, até nos dias de hoje, né? Nós ainda demoramos a ter esse entendimento. Às vezes aperta um pouquinho, a tempestade fica forte, estamos indo igual Pedro. A gente olha para o outro lado, enquanto alguns do nosso lado dizem é um fantasma, ou seja, está dizendo para você, isso aí não vai dar em nada não. Você está acreditando numa coisa absurda, isso não vai dar certo. Eles olham e veem como um fantasma, como um assombro. E você vai apostar nessa ideia? Você está maluco? Você vai apostar realmente numa profecia que alguém falou para você que vai acontecer e tal? Você tem certeza que você vai ir por esse caminho mesmo? Você tem certeza que você quer viver uma vida assim, toda regrada, né? Abrindo mão disso e disso, acreditando numa profecia, numa Bíblia que foi escrita há tantos mil anos atrás? Você tem certeza que você quer apostar nisso?
Então tá que nem aqueles caras ali que viram, tinham dúvida se era Jesus ou não, tipo, é um fantasma. E aí Deus nos dá a condição de perguntar, és um fantasma ou é Jesus? E Deus maravilhoso, Jesus Cristo lindo, maravilhoso, responde, pode vir, sou eu. Ouça a minha voz, reconheça-me, sou eu, o caminho, sou Jesus. Que te liberto, te limpo, te curo, te restauro, que te aproximo para uma reconciliação com o Pai, que preparo para você uma bênção maravilhosa, linda, para você alcançar as promessas que o nosso Pai tem feito a vós aí na terra. Sou eu, Jesus, pode vir, vem. E aí, tal qual Pedro, a gente já sai do barco, vamos que vamos, começamos a andar. E aí, quando a gente desvia o olhar de Jesus e a gente começa a olhar o tamanho da onda, o assobio do vento, o estrondo do raio, e aí a gente começa a afundar. É natural no nosso dia a dia, somos falhos, somos homens. Usando aí essa analogia da história de Pedro. E aí Jesus Cristo se aproxima, estende a mão e fala, ô homem de pouca fé. E nos ergue, nos coloca de pé. E quando percebemos a alegria de andar, andar sobre as ondas, andar sobre o mar no meio da tempestade, porque estamos do lado de Jesus, com as nossas mãos seguras na dele. Aleluia. Mas somos suscetíveis a falhas, a dissoluções, a nos embaraçarmos com as dúvidas, né, as incertezas, nos embaraçarmos muitas das vezes com coisas pequenas, mas que nós transformamos em gigantes na nossa vida. E o Senhor está dizendo que Ele cuida, Ele limpa, Ele liberta, Ele livra, Ele restaura. E muitas das vezes a gente ainda tem o peso da dúvida ainda, sacolejando assim na nossa cabeça, no nosso coração. E aí a gente busca associações àquilo que aparentemente parece que vai nos dar um conforto ou uma segurança, ou a gente para pensar e falar, esse caminho aqui que vai dar certo. E na maioria das vezes, ou todas as vezes, não é, porque o único caminho é Jesus. E aqui o Senhor está dando aí para nós um parecer muito esclarecedor do que Ele realmente quer da gente. Ele quer que sejamos filhos obedientes, filhos submissos, não filhos rebeldes, filhos obedientes. Que tenhamos um desejo de obedecer ao Senhor. Que o nosso sentimento seja de desejar obedecer. Por mais que a ordem nos pareça loucura. Imagina Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do conforto, vai pro deserto, é lá que eu te abençoarei. Olha que, né? Que ordem para obedecer. E sacrificar Isaac. Eita Jesus! E ele ia obedecer, vocês sabem a história, vocês conhecem. Ele estava pronto para obedecer. Porque importa é obedecer. Por mais que para você pareça uma loucura, por mais que para você pareça um caminho que não vai rolar, não vai dar certo, nunca se esqueça de que você está obedecendo o Deus que tem todo o poder. Tudo está em suas mãos. É loucura para a gente, é impossível para a gente, mas para o Deus que a gente serve, não. E a partir do momento que você obedece, você se adequa ao desejo de Deus, à vontade do Senhor, você vai aprendendo que você serve um Deus que é muito poderoso. Na verdade, Ele é o único poderoso. É o único poder. É Deus. Amém? Então, esse é o nosso texto áudio. Amém? Vamos pegar só essa parte aqui, né? Acho que é a parte B. Ou já a parte C, que já está no finalzinho. Né?
eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, quando a gente está falando que o altar sou eu, e a gente sabe que o altar é lugar de sacrifício, né? E nós estamos falando daquele povo, naquele período do pré-exílio babilônico, exílio babilônico e pós-exílio babilônico. E a gente pega agora essa mensagem linda e maravilhosa de Deus, que deu aquela checkmate ali em Saul. Mas vamos adotar, né, a ideia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ué, peraí, Eduardo, agora deu um bug na minha mente aqui, porque eu sou o altar, e o altar é um lugar de sacrifícios, e você disse que a gente tem que sacrificar coisas e tal, e agora você está dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora vamos fazer o seguinte, a gente partiu para uma ideia amadurecida de todo o contexto. Quando você linkar todas as aulas aí, você vai ver esse ponto aí. Agora nós estamos dizendo de um homem, né, que agora já conhece o Senhor, que é altar, habitação do Senhor, e que obedece a palavra do Senhor e sabe o que é pecado, o que é mau caminho, sabe o que é declínio, sabe o que é erro, sabe o que é depravação, sabe o que é falha de conduta. E agora ele está dentro de um ambiente saudável, limpo e de obediência, um feedback direto com Deus ali, um relacionamento lindo e maravilhoso com o Senhor Jesus, maravilhosa, uma reconciliação com Deus que é progressiva. E aí agora ele tem a orientação do Espírito Santo para os seus passos. Então ele vai tomar uma decisão na vida, ele vai tomar uma atitude no seu lar, ele vai se preparar para um casamento, para um relacionamento, para o emprego, para que seja. Ele vai pedir orientação ao Senhor. Oh Deus, me indica o caminho, o que eu faço? E aí o Senhor me indica o caminho para ele. E aí, à medida que ele não resiste, que ele não tem em si resistência para obedecer a direção que Deus aprontar, que o Espírito Santo conduzir ele a seguir, aí enquadra aqui, querido, obedecendo, obedecendo, obedecendo. E aí está alinhado com Deus o tempo todo. Amém? E as bênçãos vêm. Mas agora para a nossa leitura bíblica em classe, eu vou chamar a sua atenção para uma leitura, como eu posso dizer assim, não muito convencional, mas que você vai entender que está alinhada em todo o contexto, o enredo aqui do estudo bíblico de hoje. Eu vou tentar não falar muito além do que está programado aqui para o estudo, porque tem bastante leitura. E hoje, literalmente, eu preciso ler todos esses pontos para a gente fechar bonitinho, amém? Levítico, capítulo 14. Eu estou olhando para cá, mas eu deixei minhas marcaçãozinhas tudo bonitinho aqui. Levítico, capítulo 14, do verso 33. É uma leitura um pouco extensa, tá bom? Mas a gente não liga para tempo, né? Não temos pressa de sair da presença do Senhor. Não temos pressa de sair da EBD. Ei, Jesus! E vai ficar gravado. Se você cansar a mente aí você dá uma pausa, assiste de novo. E assiste de novo. Vai estar um registro aí para você assistir essa videoaula aí em etapas. Amém? O importante é você adquirir o conteúdo e desejar praticar. No Levítico, Deus orienta o povo a seguir certas normas e práticas e diretrizes com relação a tudo, convivência e tudo. Eu adquiri outro livro, abençoado, deve estar aqui em algum lugar, aqui, não sei. Eu sei lá onde está. Aqui, ó. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman, e também História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. E a gente aprende umas coisas, querido, do costume
E a gente, quando lê Levítico, aí, sabe, você pesca umas coisas bacanas da história aqui, é interessante aí. Fica a dica aí de uns títulos bons para você que gosta de ler e estudar a palavra do Senhor. A lei acerca da lepra numa casa. Amém? Eu vou ler aqui rapidamente e o irmão me acompanha aí na sua Bíblia, Levítico, ou se quiser anotar, Levítico capítulo 14 e do verso 30, a partir do verso 33. Uma aguinha para limpar a garganta. Levítico capítulo 14, a partir do verso 33. E na minha Bíblia está escrito assim, a tradução. Essa Bíblia aqui eu já mostrei para os irmãos, é uma Bíblia muito boa para se ter também, para estudar. É a Almeida e, né, revisada, atualizada, Bíblia de Estudo Vida, muito boa. Vamos lá, Levítico capítulo 14, a partir do verso 33. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecer mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houvessem raspado lançará fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna. Está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa e as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se lavará tudo que fora da cidade fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se há praga na casa, se não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro e estofo carmesim e ísopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro, o ísopo e o estofo de carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e a aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o ísopo, e com o estofo de carmesim.
Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Já tinha se atentado a essa parte? Confesso para você que até esses dias eu não tinha me atentado a tanto. O santo é lindo, maravilhoso e dá esclarecimento para a gente. Essa é uma lei que se tinha acerca da casa que tinha mofo, que estava suja, que desenvolvia doenças, que estava manchada, de modo geral aí que tinha uma lepra. Mas se atenta comigo aqui a 3 aspectos lindos desse mandamento aqui, dessa lei. Vamos linkar já aqui, tá, querido? Que o título desse estudo, né? Lembra lá? O altar sou eu? Pescou aí? A casa sou eu? Oh, Jesus amado! Eu sou a casa de Deus. Eu sou a habitação do Senhor. Tá linkando? Então vamos entender um pouco agora a lei e uma aplicabilidade dentro do contexto desse estudo. Percebe no início de tudo aqui, quando Deus está falando para Moisés e para Arão, ó, quando eu mandar vocês para a terra que eu estou dando, quando eu mandar vocês para a terra que eu estou dando, e quando eu enviar praga e lepra, quem mandou? Quem avisou? E quem enviou a praga e a lepra? Tá tudo na mão de Deus, tá tudo no comando de Deus. Nada lhe escapa. Então Deus está dizendo, ó, quando eu mandar vocês para a terra que eu vou dar para vocês, e quando eu enviar praga e lepra para algumas casas da vossa possessão, ou seja, quando eu estiver tratando no particular com alguns fulanos, vocês vão agir de tal maneira. E aí o Senhor continua aqui nessas regras aqui, nessas normas, né, de todo certinho, bonitinho, como tem que fazer. E aí você percebe outra coisa aqui, tem pragas, lepras que são mofos, que são musgos, que são coisas que são naturais. Aí ele fala, ó, então você chama o sacerdote e fala lá pra ele, ó, na minha casa tá assim, assim, assim. Aí o camarada vai lá, olha, não, beleza, vamos dar um talento aqui. Vamos tirar esses mofos. Deus ensinou a gente a fazer isso, então vamos fazer. Então primeiro a gente raspa, limpa, tira tudo, coloca, recolhe o pó, a casca, o que está causando esse mofo, né? E vamos levar fora da cidade. É importante se atentar a isso, viu? Vai levar para longe, para fora da cidade. E qual lugar? Vai jogar em qualquer lugar? Vai jogar no lugar imundo. A Bíblia é muito clara. E aí eles levavam, jogavam no lugar imundo e voltavam. Agora vamos fazer uma avaliação. Deixa aí ela fechada por 7 dias e vamos ver se sobrevive. Aí vamos supor, o sacerdote entrou, olhou, não, beleza, 7 dias, tá tudo limpo, tá tudo bem e tal. Era só um mofo mesmo, ó, agora você cuida de sua casa assim, para não dar mais mofo, beleza, pode entrar, pode voltar a habitar na sua casa. Ela tá purificada, ela tá curada. Perceba que a palavra de Deus, ela diz isso. A casa será limpa, né? Lá no verso 53. Assim fará expiação pela casa e será limpa. E quando o Senhor ele
E aí, beleza. E aí, insistindo, depois daquele tempo que ele deixou ali, tudo bonitinho e tal. E aí quando ele voltava e insistia, meu, ainda tá, e piorou ainda. Opa, peraí. Então eu fiz a primeira tratativa, eu agi primeiro da forma que me foi orientada e piorou. Então vamos agir agora com mais rigor. Né? Vamos agir com mais rigor, vamos mais a fundo. Agora vamos descascar as paredes. Primeiro raspou, aleluia. Agora ele descascou as paredes. Aí descascou a parede. Deu um período de prazo de dias e tal. Ainda persiste, irmão. Agora vamos quebrar umas paredes aí, então. Quebra as paredes. Reconstrói as paredes. Coloca umas pedras. Primeiro colocou umas pedras novas, depois fez um reboco novo. Agora faz uma parede nova. Vamos começar do zero. Faz uma parede nova. E refez a parede. Rebocou. Porque identificou o quê? Quando ele viu que insistiu, que depois da primeira tratativa não deu certo, a segunda tratativa ainda continuou. Aí qual que é a identificação que ele dá aqui sobre essa lepra, ou esse mofo, ou essa sujeira na casa, ou essa imperfeição? É muito clara a palavra diz quando que, aqui no verso 44, então o sacerdote entrará e examinará, se a praga se tiver estendida, há nela lepra maligna. Você percebe que nesse contexto a gente trazendo para o nosso contexto do que estamos estudando, fazendo uma analogia, não é nem um estudo profundo, queridos, porque não demanda tempo da gente fazer, mas uma analogia. E que quando falamos o altar sou eu sou a habitação do Senhor. A habitação é casa, então vamos fazer essa analogia aqui com a lei de Levíticos nessa tentativa quando há lepra na casa. O que é a lepra, querido? É pecado. É a mancha, é a sujeira, é o mofo. São aquelas coisas que a gente guarda e não abre mão e não se liberta. E aí tem aquelas camadas simples que vem o sacerdote, ou seja, vem o pastor, vem o homem que Deus coloca no nosso caminho, vem o orientador, e através da palavra de Deus ali nos orienta, e o Espírito Santo também ali vai nos orientando, nos ensinando a palavra, e a gente aprende, aí faz aquela raspagem, faz aquela limpeza de primeira mão, amém, aprendemos, opa! E você passa a ser examinado e há um progresso na sua vida, e você passa a desejar cada vez mais viver da palavra do Senhor e obedecer ao Senhor e ser um altar do Senhor. E o Senhor começa a se agradar muito do seu louvor e da sua adoração. E tudo que é queimado, o sacrifício queimado sobe com cheiro suave. E o Senhor começa a ter alegria e graça em você. Ele começa a te abençoar e você entra num ministério lindo e o Senhor vai te usando. Aleluia, maravilha, deu certo. Aí insiste a sujeira. O mofo, a lepra ainda continua presente na casa. Aí o trabalho é um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais severo. E aí a necessidade de uma limpeza maior, mais profunda. E aí agora não apenas uma raspagem, mas tem que tirar umas pedras do lugar, tem que cascar o reboco. Tem que descascar o reboco do coração. Porque aí há mágoas, há coisas presas, há manchas no coração que precisam ser cauterizadas, há feridas que precisam ser tratadas. E aí vai mais além. Porque aí identifica-se agora que tem um problema maligno. São feridas, sabe, profundas.
Mas aí o Senhor é lindo, maravilhoso. Perceba que em nenhum momento a casa foi demolida. Aleluia! Eita Jesus! Porque Deus não perde. Porque Deus não perde. Ele é vitória, Ele é vitorioso, irmão. Você não é um caso perdido, porque Deus não perde. Você não é um caso perdido, porque Deus não perde. Aleluia! Aleluia! Então Deus ele vai habitando, mas para ele habitar ele tem que estar com a casa boa, a casa tem que estar limpa. Então primeiro é uma tratativa, primeiro ali um conserto, aí raspou, não deu, descascou, rebocou, passou argamassa, agora vamos fazer o seguinte, vamos derrubar essa parede, faz uma nova, zerada. O problema está na parede, então derruba a parede, faz uma nova. Vamos fazer uma zerada, uma argamassa bonitinha, umas pedras bonitas. Aí depois de dias viu que a casa está boa, agora está uma habitação linda e maravilhosa. Por que Deus exigia que se tivesse essa tratativa ali com os levíticos, essa tratativa com o povo, né, o hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, a nação separada? Por que tinha que ter essa tratativa com as casas? Agora falando na forma de história, não só aqui uma analogia, falando da parte prática da história. Porque uma casa contaminada poderia pôr a perder todo o bairro ali, toda a cidade, todo o reino, digamos assim, porque se alastra, porque a lepra se alastra. Então uma casa com lepra acabaria condenando toda a cidade. Uma casa com lepra condenaria toda a cidade. Então por isso que era necessário haver essa tratativa ali com o povo de Israel. E Deus foi muito claro no tempo de Levítico para com isso. Aí eu falo para você o seguinte, querido. Os mesmos padrões de santidade que se exigia aqui na lei acerca da lepra, eles são aplicados. E aí vem agora a parte do sacrifício, que você vê que o sacerdote ele traz agora uma pomba, né, um pássaro. E eu que falei pomba aqui, tá? Foi impulso. Né, ele traz agora uma ave viva. Vamos pensar que é uma pomba? Eu gosto de pensar que é uma pomba, tá bom? Vamos fechar assim. Porque eu estou pensando aqui no Espírito Santo, que desceu em forma de pomba. Né? Não fica bonito a gente pensar desse jeito? E agora a gente é uma casa limpa, mas agora precisa ser selada. E aí, como aquela pomba, o Espírito Santo desceu sobre, né, naquela representação no batismo de Jesus, as águas, né, o Espírito Santo em forma de pomba linda, eu imagino que é lindo, então tudo é lindo. Então imagina que agora você aqui, trazendo essa analogia pra gente, tem que ter também uma pomba aí, tem que ter uma ave aí, um pássaro. Então vamos escolher uma pomba. Está representado pelo Espírito Santo a figura, então que seja. Então agora tem que selar a casa. Aleluia. Tem que selar a casa. E aqui eu não vou nem usar esses pontos de analogia, porque não quero entrar nesse mérito, nessa situação, porque exige um estudo muito profundo para que se prove, não é mesmo? E aqui não é a minha intenção. Mas quando eu penso aqui em todas essas coisas, né, um pau de cedro, o ísopo, o estofo de carmesim, e tem que ter água corrente. Tudo isso só me leva a pensar em Jesus. Eu não sei se te leva a pensar em Jesus. Como eu disse, não é nenhum estudo profundo do significado das coisas. O Espírito Santo me conduz a pensar em Jesus a partir de todas essas representações aqui. Eu penso no madeiro, aí é Jesus. Carmesim, aí é Jesus.
não é? Aí, na água corrente, água viva, eu penso em Jesus. E a expiação do sangue, eu penso em Jesus. E novamente no pássaro que é solto, eu penso em Jesus, no Espírito Santo. Então perceba que agora você tem que ter um selo, tem que estar uma casa selada aí. E aí quando você lê lá, né, o Novo Testamento, você entende que não basta só você aceitar a ideia de que Jesus é o Salvador. Não, você tem que aceitá-lo como Salvador da sua vida. Você tem que estar em Jesus, porque aí você está no caminho. Você tem que ter o Espírito Santo habitando em você, porque você agora é templo do Espírito Santo. E você tem que ter o Espírito Santo para ser selado aí. Então vamos só fazer esse link aí, sem se aprofundar muito. Mas não ficou bonito? Não ficou legal? Eu achei que ficou muito bom. Eu me emocionei. Me emocionei com essa palavra. Mas perceba que a partir desse conjunto de coisas, de lindas, maravilhosas que acontecem na vida do homem, aí, irmão, você passa a ter um desejo de obedecer. De ser obediente. Amém? Vamos encerrar aqui essa parte agora de Levítico. Amém? Agora eu te convido, querido, amado, a abrir sua Bíblia lá em Isaías. Agora vamos para o período que a gente está estudando mesmo, não é mesmo? Isaías no capítulo 1. Eu já li bastante esse trecho né, nas oportunidades que tive nos cultos presenciais. Acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes, porque ele mexe muito comigo, mexe bastante comigo. Isaías capítulo 1, a partir do verso 18. Aí agora a gente já vai falar de um período em que o povo de Deus já estava todo perturbado, todo corrompido, todo atrapalhado, envolvido com cultos pagãos, tinham altares pagãos em suas casas. Então agora a lepra da casa, que está aqui especificada em Levítico, não é mais essa de mofos e de... Agora a lepra, ela é espiritual, ela é moral. Não é física, não é uma sujeira na parede. Agora é moral, ela já é um declínio moral, ela já é uma como eu posso dizer assim, uma descomunhão, não havia mais, eles haviam perdido a comunhão. Então a lepra agora é espiritual, é moral, né? E olha só que lindo quando Deus convida eles para uma reconciliação em Isaías. Lembrando que Isaías é um profeta pré-período de exílio babilônico, amém? É o antes. Olha só como Deus vai alertando. E vamos linkando para os nossos dias de hoje também, amém? Eu sou o altar, né? O altar sou eu, amém? Veja aí. Isaías capítulo 1, a partir do verso 18. Está dizendo assim, o título é Convite da Graça. Oh, que lindo, né? Mas Isaías ainda nem entendia a graça, sobre a graça. Oh, Deus maravilhoso, Deus é lindo, irmão. Vamos lá. Para a gente falar disso também requer mais tempo e um estudo mais profundo. Mas os irmãos já estão bem envolvidos com esse tema aí. Vamos lá. Isaías capítulo 1, a partir do verso 18. Convite da graça. Vinde, pois, é Deus falando, amém? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes,
e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando você começa a ler aqui, desde Isaías do capítulo 1, o título é A Nação Pecaminosa. Então você vai começar a ver que o Senhor ele vai já dando aqui a descrição desse povo. Na verdade é uma exortação que Isaías está dando, né, eu acho. É isso mesmo. Olha só, o verso 4 do 1. Capítulo 1, verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Você lembra lá que a gente falou da sujeira que chegava num ponto que já era uma sujeira maligna. Então ela tinha que ser tratada de uma forma mais severa, mais com um maior ímpeto. Aqui já o Senhor está falando, o profeta Isaías já está falando que a raça, o povo, então a sujeira não estava mais no local, agora era o povo que habitava no local que haviam se tornado uma sujeira maligna. Uma raça maligna, por toda a contaminação que se tivera em seu coração e em sua mente. Então não se preocupava mais com a casa, era um povo que já estava adaptado a viver na imundície. Ou imundícia, não sei como fala isso. Mas era um povo que já não importava mais. Então agora não era mais a preocupação com uma casa contaminada que pudesse contaminar uma cidade. Agora o lance era achar uma casa boa, que ainda não havia se contaminado na cidade. Porque a cidade agora já estava contaminada. E aí o Senhor ainda diz, vamos fazer um conserto? Estou aqui para consertar. Vamos falar de uma forma que vocês compreendam. E o Senhor então fala com o povo ali de uma maneira que eles pudessem compreender. No decorrer da leitura ainda aqui, o Senhor ele vai falar do culto hipócrita, que é a partir do verso 10. O Senhor ainda vai dar uma exortação acerca do culto hipócrita. Lembra que o tema é Eu sou o altar sou eu. E o Senhor, ele abomina a hipocrisia, o culto hipócrita. Então, quando nós ainda não tratamos de coisas profundas e vamos adiante do Senhor, vamos diante, o Senhor nos apresentarmos diante do Senhor, para apresentar um culto para que os outros vejam, apresentar um culto para que seja um espetáculo externo e terreno, baseado em coisas, em pensamentos pequenos, em ideias e visão pequena, terrena. Isso é hipocrisia. Porque o Senhor ele é o Deus que enxerga o íntimo e o oculto. Ele está dentro do secreto. Então, a casa pode estar linda e maravilhosa por fora, mas se mantém a lepra interna, aí é hipocrisia. E o Senhor aqui, ele exorta contra a hipocrisia, mas o Senhor está dizendo, vem, se conserta, vamos, eu quero te ajudar, eu quero cuidar de você, eu quero te abençoar. E quando você lê o capítulo 2 de Isaías, aí o Senhor vem falar agora de uma glória futura, de um Israel espiritual. Então vamos trazer isso, não vou ler todo o trecho não, mas vamos trazer isso. Para que você seja habitação e para que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma habitação espiritual do Senhor, que você não seja carnal, que você não seja
comum, que você não seja terreno, mas que você seja espiritual. Uma habitação do Senhor e espiritual. Leia na sua casa, estude e medite. Porque aí você vai ver que o Senhor ele vai estar dando um caminho lindo e maravilhoso. Aí o Senhor está dizendo a partir do... Só o verso 2, tá bom? Capítulo 2, verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, ou seja, vai estar no lugar mais alto. E se elevará sobre os alteiros, e para ele afluirão todos os povos. O 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aí, o primeiro já está colocando que vai estar no lugar mais alto, ou seja, vai estar acima de tudo, acima de todos. E aí no 5 aqui é um conselho, ó, vem, andemos na luz do Senhor. Então, irmão, é assim, não vai procurando, eu vou falar rapidamente, tá? Não vou me aprofundar muito, mas não vai procurando filosofias, não vai procurando teorias, teologias, não vai procurando nada disso, vai, anda na luz, cara, vai para a palavra primeiro, vai, busca a palavra, anda na luz do Senhor, Jesus Cristo, primeiro. Eu tenho, né, Deus está me exortando, tem falado comigo assim, adquirir livro é bom, eu gosto de leitura, ter um estudo, ter uma fonte para estudar, para pesquisar, é muito bom ter isso, adquirir isso. Mas que você seja norteado pela palavra sempre, que a palavra seja o seu primeiro condutor e único condutor. Os livros podem ser um apoio, historicamente, eu como estudei história, eu foco mais na história, eu busco mais a base histórica para poder ter uma ideia. Mas a palavra, querida, a palavra se explica, a palavra ela completa a gente. Então, anda na luz da palavra do Senhor. Rapidamente, abra sua Bíblia aí agora, para a gente não se prolongar muito também, em Oséias, capítulo 4. Deixa eu ver se a gente lê Oséias ou Amós primeiro. Acho que vamos ler em Amós, hein? Vamos ler em Amós primeiro? Amós capítulo 4 e o verso 4. Deixa eu achar aqui. Amós capítulo 4 e o verso 4. Amós capítulo 4 e o verso 4. A partir do verso 4, que diz assim: a cegueira espiritual de Israel. Amém? Amós também é um profeta pré-exílio babilônico, tá bom? É isso mesmo, tá? Amós capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim. Vamos ler até, deixa eu ver onde eu demarquei aqui. Aqui eu marquei para ler até o 13, vamos ver. Bem, vinde a Betel e transgredi a Gilgal. E multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel. Então Deus está falando assim, ó, vocês fazem isso, eu deixo vocês fazer, não é porque é importante para mim, mas é porque vocês gostam. É porque é importante para vocês. Lembra lá de Caim e Abel? Deus ordenou a oferta? Não, quem partiu do coração de Caim ali, e Abel fez direitinho, Abel foi o que fez melhor. Aí Deus está dizendo aqui, ó, vem, eu deixo vocês fazer, porque eu estou vendo que é um caminho bom de relacionamento entre nós. Mas eu vou ensinar vocês a fazer, faz do meu jeito.
É como a gente lê lá em Deuteronômio, Deus ensinando, através da orientação que dá para Moisés, como o povo deveria fazer. Então, Deus está falando, não, eu deixo vocês fazer, porque eu vejo que alegra vocês, isso deixa vocês contentes comigo. Então, bora fazer, mas faz direito, faz bom, faz da maneira certa. Deus está dizendo assim para eles. Olha o 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim. E aí segue aqui, querido, Deus falando que deu chuva, deu ceifa, que Deus deu várias oportunidades deles se consertarem ao Senhor, deles se converterem ao Senhor. E vamos pular lá para o 13, para o verso 13. Não, a partir do verso 12, para a gente finalizar. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te-ei, ó Israel, para te encontrar, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa nos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então Deus está falando para eles assim, eu dei tudo isso aí para vocês. Deixei vocês sacrificarem, me adorarem, trazerem ofertas, para a gente ter um relacionamento raro feio. Faz o seguinte, agora se prepara. Porque vocês vão ter um encontro comigo, a gente vai ter uma conversa. A gente vai ter um diálogo mais pertinho. Vamos lá agora para Oséias capítulo 4. E o verso... Deixa eu ver, acho que é o verso 1. Vamos ver. Oséias capítulo 4, a partir do verso 1. E diz assim, corrupção geral de Israel é o título. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece. Eita, Deus amado. Ainda em Oséias, agora, capítulo 6, e o verso 6. O 1 já fala assim, vinde, tornemos ao Senhor, vamos recuperar a aliança, recuperar aqui a nossa comunhão, nossos laços com Deus. E o 6 diz assim, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E aí continua falando que eles transgrediram a aliança. Percebe que é muito mais a gente ser do que a gente fazer. Deixa eu aqui agora para a gente se basear, queridos. Vamos agora, irmãos, lá para Mateus, capítulo 9 e o verso 13, né? Que diz assim, eu marquei aqui, tá? Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. E diz ainda em Mateus capítulo 12, verso 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenariam os inocentes. Não condenaríeis os inocentes. Jesus Cristo fala.
Percebe que o conteúdo que a gente está estudando, ele ainda segue para a gente ainda nos dias de hoje. Para encerrarmos, querido, desculpa eu ter acelerado aí, tá? Mas aí os estudos dá para você aprender certinho em casa quando você acompanha aí as leituras. E está muito claro na Bíblia. 1 ao Coríntios, capítulo 1, 26 ao 29. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos direto para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Nenhuma comunhão com os incrédulos é o título, diz assim. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirarei vós do meio deles e separarei-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Percebeu aí? Deu para você linkar aí toda a palavra de Deus? O que a gente leu lá desde Levítico? Da casa, de todo o processo? Eu aconselho você agora a retomar até Levítico depois que você leu agora aqui esse trecho de Coríntios. Querido, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente tenha essa consciência de que somos o templo, a habitação do Senhor. E que tem coisas que a gente precisa resolver para que não fique nada mal resolvido. Que possamos nos apresentar diante do Senhor como um altar limpo e uma habitação justa e limpa para o Senhor. E é só através dele que alcançamos essa graça. E temos que estar selados com o Espírito Santo para ser casa de adoração, para ser templo do Senhor, habitação de Deus. E ele te chamou para isso, para uma vida de comunhão, para uma vida de concertos progressivos, para uma vida onde obedecer é melhor, para uma vida onde haja o desejo pura e verdadeira. Que possamos lutar contra todo o materialismo e contra todo baixo nível moral. Que a gente possa buscar, querido, que a gente possa aplicar esse desejo de santidade e que ela possa ser progressiva. Um aperfeiçoamento da santidade em nossas vidas. Que não tenhamos comunhão, que não sejamos assim, coniventes com comunhões com coisas hipócritas e com coisas deste mundo. Amém?
Deus abençoe seu domingo. Um forte abraço a todos os pais. Tenham um bom domingo em nome de Jesus.